Boa tarde a todos. Estão inovando em tempos de pandemia também e agradecendo a toda a equipe aqui da TV Câmara, nossa equipe que está atenta aí aos questionamentos dos órgãos de imprensa, da comunidade em geral. A gente dá início, então, à audiência pública de apresentação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Erechim. Em nome dessa Casa Legislativa, então, dando boas-vindas a todos os presentes. Então, dizer que a Prefeitura Municipal de Erechim promove na tarde de hoje a audiência pública de apresentação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2020, com as informações financeiras e contábeis do município de Erechim para a Comissão de Economia e Finanças da Câmara de Vereadores. Agradecemos a presença das autoridades aqui presentes, compondo a mesa, então, chefe de gabinete do senhor prefeito, senhor Roberto Fabiani, e aqui representando o prefeito municipal, secretário municipal da Fazenda, senhor Valdir Luiz Tomazoni, o secretário municipal adjunto da Secretaria da Fazenda, senhor Edson Kamler, secretário de Planejamento, José Osvaldo Leite Camargo, e este vereador, Rafael Ayub, como presidente da Comissão de Economia e Finanças. Saudar também aqui os funcionários da Prefeitura, o Ani, que está aqui com a gente, nobres colegas vereadores, vejo aqui já o Araújo, o Renan Socol e sua assessoria. E nesse momento, então, eu passo a palavra inicialmente ao secretário Tomazoni, que depois vai passar a palavra para o Edson para fazer a apresentação. Por favor, secretário, fique à vontade, seja bem-vindo. Saudando o vereador Rafael Ayub, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Quero saudar também o chefe de gabinete, Roberto Fabiani, representando o prefeito municipal, o meu colega secretário de Planejamento, Camargo, o meu colega adjunto e contador da Prefeitura, Edson Kamler, e todos os que nos assistem pelos canais da TV Câmara, YouTube, dizendo que esta formatação ocorre em virtude da pandemia e para que se evite aglomerações. E acredito que seja uma forma futura de audiência. Eu acho que essa calamidade vai nos trazer algumas opções diferentes, que eu acho que essa formatação vai ter maior alcance do que vinha tradicionalmente sendo feito. Dizer também que, além de se estar cumprindo uma determinação legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, de apresentação quadrimestral da gestão fiscal, e neste caso do primeiro quadrimestre de 2020, é uma obrigação e uma forma de transmitir a toda a população de Erechim, aos vereadores, o que, em termos de receita e despesa, ocorreu de janeiro a abril de 2020. Registrando que, nesse intervalo, fomos acometidos dessa pandemia que ninguém imaginava, e em função deste novo cenário, aprendendo dia a dia, tivemos que nos submeter e alterar, de certa forma, o que tínhamos planejado para o orçamento de 2020, mas com a determinação de, em função das dúvidas e do que há por vir ainda em termos de receita para o município, que é consequência da forma como a economia vai andar nesse período, a administração municipal, em conjunto, todas as secretarias, todos os secretários, a gente, de certa forma, fez uma força-tarefa em economizar o máximo. E estamos economizando o máximo porque a gente não sabe o que vem pela frente e não se sabe quanto tempo vamos enfrentar. Eu não sou pessimista, mas acho
que esse ano vai ser muito difícil, e o ano de 2021, na minha impressão, também vai ser um ano muito difícil, de muito planejamento, de muita economia e de realizar despesas extremamente necessárias e que estejam, na visão da administração, esse ano vai ser feito assim, com prioridade a saúde, assistência, manutenção da remuneração do salário dos servidores municipais e as demais necessidades do município não que vão ser renegadas, mas serão analisadas para que não haja prejuízo na saúde, assistência, que vai ser uma área bastante afetada, e manter, e é o esforço nosso, não atrasar salários, e esperamos, e eu acredito que não vai acontecer em 2020, e um esforço, e que, de certa forma, também, do Poder Legislativo já teve até uma participação em uma dotação em termos de distribuição de sacolas. Então, o que se observa é que o Executivo e o Legislativo está comungando para enfrentar esses desafios que aconteceram, de realizar, como eu sempre digo, despesas boas. Despesas boas é aquelas que atinjam o maior número de pessoas e que sejam dentro do preço justo, mesmo nessa situação que a lei nos possibilita a realização de despesas sem licitações e outras oportunidades que poderiam ser, né? Estamos trabalhando nesse sentido e esperamos, e eu acredito que conseguiremos passar esse 2020 com algumas privações, mas eu acho que conseguindo atender o máximo que a população de Erechim necessita. Vou passar a palavra ao meu colega Edson, que irá apresentar à audiência os números, em princípio, e que, posteriormente, estaremos respondendo questionamentos e perguntas que, se vier, serem necessárias por quem nos assiste. Muito obrigado. Tomazoni, só vou me meter antes do Edson aqui até para explicar, então, né, Tomazoni, e a quem está nos assistindo, a gente está sendo transmitido pelas mídias da Casa Legislativa e também do Executivo, provavelmente. O que a gente pede é para quem quiser fazer perguntas, se concentre nas mídias sociais da Câmara, porque aqui a gente está acompanhando, então, pelo Facebook ou pelo YouTube da TV Câmara, ou no WhatsApp que a imprensa tem, pode encaminhar suas perguntas também, e após a apresentação a gente vai tentar responder a todas as perguntas que chegarem, tanto pelas mídias sociais como pelo WhatsApp da imprensa. Obrigado, Tomazoni, e de pronto passo a palavra, então, ao Edson Câmara. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, boa tarde aos membros da banca. Gostaria de cumprimentar, então, o vereador Rafael Ayub, que é o presidente da Comissão de Economia e Finanças aqui da Câmara de Vereadores, o Roberto Fabiani, que é o chefe de gabinete, aqui neste ato, aqui representando o prefeito municipal, o secretário Valdir Tomazoni, da Fazenda, e o Camargo, secretário do Planejamento. Eu vou pedir licença para tirar a máscara, porque nós não temos público aqui presente, nós estamos numa distância segura, e para fazer a apresentação de máscara fica difícil. Então, eu vou pedir licença para fazer a apresentação, então eu vou tirar a máscara. Bom, essa audiência pública, na verdade, nós estamos inovando aquilo que o Rafael já colocou. Então, primeiramente, também agradecer à Câmara por colocar à disposição aqui toda a estrutura da Câmara, o pessoal da TV Câmara também está trabalhando, para nós podermos fazer audiência pública neste formato, onde que toda a população pode acompanhar, então, pela internet, enfim, vai ficar gravado também no YouTube essa audiência, então, quem não conseguiu assistir ao vivo, pode assistir também em outra oportunidade. E até nós estávamos conversando, aí eu e o secretário da Fazenda, o Tomazoni, acreditamos que esse vai ser o novo normal, talvez das audiências públicas, que acaba atingindo uma população muito maior, mais pessoas têm a oportunidade de assistir. Essas audiências públicas sempre elas eram realizadas aqui no plenário da Câmara de Vereadores,
a cada quadrimestre, e sempre às 5h15 da tarde. E não havia uma participação muito efetiva da comunidade. Que o objetivo da audiência pública, cara, nós estamos apresentando aqui para a Comissão de Economia e Finanças, mas o objetivo principal é deixar a população informada de quais que são os resultados que o município atingiu, enfim, em termos de receita, despesa, resultados aí nos quadrimestres. Então, essa audiência pública, ela está prevista aí no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101, que diz que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo tem que demonstrar e avaliar o cumprimento das metas. Aqui, no caso, nós apresentamos para a Comissão de Economia e Finanças, então, e também para a comunidade. Então, todos os meses de fevereiro, maio e setembro se apresentam os resultados. No mês de maio, agora, nós estamos apresentando, então, do primeiro quadrimestre. Mês de setembro, apresentamos de janeiro a agosto, que é dos 2 quadrimestres, e em fevereiro se apresenta do ano anterior. E se apresenta o resultado alcançado pelo Executivo, enfim, pela Prefeitura do ano anterior. Então, nós vamos começar aqui, inclusive nós mudamos um pouquinho o formato agora da apresentação em algumas lâminas, atendendo aí uma sugestão aí do vereador Leandro Basso. Nós conversamos aí uns dias atrás com ele sugeriu fazer algumas alterações, achamos interessante, e incluímos essas sugestões aí nas apresentações. Então, elas vão estar um pouquinho diferentes das outras, em algumas lâminas aí. Claro que daí aumentou a quantidade de dados, a quantidade de informações, então ficou um pouquinho mais extensa também a apresentação. Então, começando aqui, nós vamos apresentar, então, quais que foram, então, as receitas e despesas totais da administração direta, que aí a administração direta engloba a Prefeitura e Câmara, porque nós temos a receita que a Prefeitura arrecada, paga a despesa da Prefeitura e também a despesa da Câmara. Então, a receita é da Prefeitura e as despesas englobam os 2 órgãos. Aí tu consegue ter uma visualização melhor do resultado. Então, de 1º de janeiro a 30 de abril, em 2020, então, a arrecadação do município foi de 88.336.000. Tá? Foi empenhado, despesa empenhada, aquela onde que já foi comprometido parte do orçamento, não quer dizer que a despesa já aconteceu, existe só o comprometimento do orçamento. Então, nós empenhamos 133.907.000. Então, nesse período aqui, nós empenhamos 45.575.000 a mais do que nós arrecadamos. Obviamente que dentro dessas despesas empenhadas tem muitas despesas que são por estimativa, tipo coleta de lixo, tem um valor que foi empenhado para o hospital, nós temos iluminação pública, que são valores próprio aluguel, energia elétrica, onde que se faz um empenho para todo ano, né? Então, à medida que vai passando o tempo, esse déficit, essa diferença entre despesa empenhada e receita arrecadada vai diminuindo, que daí não são feitos, esse empenho que tu faz até o final do ano, tu não precisa empenhar de novo. Então, só tu comprometeu, reservou já a parte do orçamento para essa despesa que é líquida e certa. E nós liquidamos, essa despesa sim já aconteceu, então aquela que já foi liquidada, já ocorreu a prestação do serviço, a entrega do material, e também já foi paga, 71.460.000. Então, nós temos um superávit em relação à despesa liquidada de 16.876.000. Uma informação que nós colocamos a mais, agora do orçamento de 2020, que inicialmente foi previsto em 290 milhões, então, nós arrecadamos até 30 de abril 30% do total previsto, 30,46%. Lembrando que os meses de janeiro, fevereiro e março, em termos de receita para o município de Erechim, foram muito bons, né? Nós arrecadamos acima até do previsto, acima do que nós esperávamos. Depois, claro, em abril, aí nós sentimos o efeito do coronavírus e assim nós tivemos um impacto, uma redução na receita. Mas como nós acumulamos aí uma sobra aí de janeiro, fevereiro e março, então, só nesses 3 meses nós tínhamos arrecadado 8 milhões a mais do que o mesmo período do ano passado. E agora, no mês de abril, daí sim, tivemos uma redução aí de 4 milhões. 3 milhões no geral, mas aí veio 1 milhão a mais de recurso para a saúde, para atender o Covid, então nós tivemos uma diferença de 3 milhões. Então, por isso que nós temos essa diferença, aí, se comparado com 2019, de 6 milhões, que em 2019, até 30 de abril, nós tínhamos arrecadado 82.789. Então, esse valor a mais de receita arrecadada ocorreu em função dessa arrecadação maior dos meses de janeiro, fevereiro e março, né? Então, tem essa
nós tivemos essa sobra aí. Claro, agora no mês de abril tivemos aí 4 milhões a menos, mês de maio não encerrou o mês ainda, estamos acompanhando, em princípio parece que não vai dar uma queda tão grande nesse mês de maio, talvez dê um pouquinho menos, né? Não sei, ainda não fechou o mês, temos que esperar encerrar. Por exemplo, o ICMS, que já veio toda a parcela agora de maio, deu uma queda de 10%, agora em maio. Então, obviamente que não tem como se fazer nenhuma previsão, até porque não se sabe até quando vai o problema do coronavírus, qual é que vai ser o impacto econômico na economia, enfim, e isso acaba impactando diretamente na receita do município. Só para fins de comparação, então, em 2019, o município, até 30 de abril, tinha arrecadado 30,66% do orçamento. O orçamento de 2009 era 270, esse ano passamos a 290. Com relação à despesa empenhada, só para fins de comparação, 18 com 19, então, 19 nós tínhamos empenhado 127.215, né? Então, tivemos um valor empenhado a mais, um valor comprometido a mais, agora em 2020, em comparação a 2019. Tanto é que em 2020 nós já tínhamos comprometido, em termos de valor, em termos de orçamento até não, nós tínhamos comprometido 46,18% do orçamento em 2020 e 47,12% em 2019. Já em relação à despesa liquidada, aquela que já ocorreu a despesa, já ocorreu a entrega do material, sim, aí nós tivemos uma redução agora em 2020, até porque foi quando surgiu o problema do coronavírus, foi segurado a despesa, foi reduzido, não está se fazendo pagamento lá da educação, né, não está tendo aula, então não tem pagamento de transporte escolar, não tem pagamento de escolinhas. Até as próprias obras que estão em andamento também não estão acontecendo no ritmo normal, e isso, na verdade, por isso que foi liquidado menos despesa. E como houve nós tivemos uma receita adicional e uma liquidação de despesa menor, isso acabou impactando diretamente no caixa do município. Depois até nós vamos fazer a apresentação do caixa, vocês podem ver que nós temos mais recurso em caixa até 30 de abril do que mesmo período do ano passado, até em função dessas despesas que não aconteceram. Então, tem algumas obras que estão em andamento, por exemplo, a Escola Caras Pintadas não houve nenhum pagamento ainda. A UBS Progresso também não houve pagamento. Nós temos 6 milhões de precatórios para pagar esse ano, nós tínhamos pensado em começar a pagar em março, quando surgiu o problema do coronavírus, nós optamos por não pagar por enquanto, até porque não se sabe até quando que vai, qual é que vai ser o impacto disso nas contas do município. Temos também ainda o pronto-socorro do Hospital de Santa Terezinha, também que a obra está em torno de 3 milhões e meio, pagamos até agora 400 mil só, então também vai sair do caixa da prefeitura, então tem mais 3 milhões para pagar. Semana retrasada, foram repassados 2 milhões e meio também para o Santa Terezinha, então tu acaba usando esta sobra de caixa, né, para fazer esses repasses adicionais aí que não estão previstos. Aí tem mais compra de cesta básica, da cidadania também. Então, por isso temos que trabalhar com alguma sobra, até porque não se sabe o que vai acontecer para frente, não se tem nenhuma previsão. Parece que hoje vai ser aprovado a questão lá do auxílio aos municípios, então é para vir aí em torno da previsão, vir em torno de 12 milhões para o município de Erechim. Então, se vier esse auxílio, em princípio, não sei como é que vai ficar, se vai haver queda na arrecadação ao final do exercício. Então, tudo isso são variáveis que é difícil de prever, de fazer qualquer previsão hoje. Seguindo, então, nós temos a questão do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Para quem não acompanhou, quem não tem conhecimento, vou tentar explicar de forma resumida o que é o Fundeb. Esse fundo, na verdade, foi criado em 2007 pelo governo federal, com o objetivo, então, de incentivar a educação básica nos municípios e nos estados. Para formar esse fundo, todos os municípios e estados contribuem com um determinado percentual da receita. E depois, com base no número de alunos matriculados nas escolas municipais, esse valor retorna ao município com base nesse número de alunos. As receitas que vão formar esse fundo, na verdade, então, ele é formado por 20% dessas receitas que estão aí na tela. Então, nós temos 20% do FPM, do que o município recebe, fica retido e vai para a conta do fundo, vai compor o fundo. 20% da receita do ITR, 20% do ICMS e 20% do IPVA, e 20% também do IPI exportações. São todos impostos transferidos da União e do Estado.
Então, até 30/4/2020, o município de Erechim contribuiu para formar esse fundo, com um total de 9.878. Então, do FPM ficou retido 3.082.000, do ITR R$ 292. ITR é uma receita bem baixinha aqui no município, né? Não é o município não tem áreas grandes de terra, então o valor, e até porque o ITR vence mesmo em setembro. ICMS ficou retido em 4.167.000, IPVA 2.571, IPI exportações 56.850. Então, o total de contribuição do município para formar o Fundeb, para formar esse fundo, foi de 9.878. E o valor que retornou, então, para o município, proporcionalmente ao número de alunos matriculados nas escolas municipais, até 30 de abril, foi 13.052. Então, o município teve um ganho de Fundeb até, nesse primeiro quadrimestre, de 3.173. Mesmo período do ano passado, o ganho havia sido de 2.557. Esse ganho, ele é efetivamente um ganho. O município ganhou esse valor de outros municípios que têm perda no Fundeb. E esse valor, obrigatoriamente, de 3.173, obrigatoriamente ele tem que ser investido em educação, e o valor ele não é considerado no cálculo lá dos 25% da receita de impostos que obrigatoriamente o município tem que aplicar à educação, então ele não é considerado nesse cálculo. Então, além dos 25% obrigatórios, tem que aplicar também esse ganho do Fundeb. Esse Fundeb, a lei que criou o Fundeb em 2017, estabeleceu um prazo de vigência, e o prazo de vigência é 31 de dezembro de 2020. Já estava em discussão no Congresso Nacional uma aprovação de uma nova lei renovando este Fundeb. Agora, com o problema do coronavírus, com o problema que nós temos, problema político lá a nível de governo federal, não se sabe se vai ser aprovado ou não. Se nós continuarmos nesse mesmo ganho que nós tivemos no primeiro quadrimestre, até o final do ano, nós vamos ter mais de 9 milhões de ganho do Fundeb. Então, é 9 milhões adicionais que o município de Erechim tem para gastar em educação. Se, por acaso, terminar o Fundeb em 31 de dezembro de 2020, em 2021 o município tem 9 milhões a menos para gastar em educação, se não for renovada a lei do Fundeb. Então, aí aumenta um pouquinho mais ainda a dificuldade, aquela que o Tomazoni falou lá no início da apresentação, né? Então, além de todo outro problema econômico, ainda tem essa questão do Fundeb. E aí, claro, quanto mais alunos matriculados o município tem nas escolas municipais, maior vai ser o retorno que o município tem. Obviamente que aqui também o Fundeb ainda não sentiu o impacto aqui da questão do coronavírus. Talvez pode ser que com o passar do tempo diminua um pouquinho esse ganho, mas provavelmente sim, com certeza teremos um ganho de 8 a 9 milhões, previsão aí até o final do exercício. O resultado primário até 30 de abril. Para quem não conhece o resultado primário, quem entende um pouquinho de contabilidade, é parecido com o resultado operacional de uma empresa privada. Então, das receitas e despesas do município, nós tiramos tudo que é receita e despesa financeira, para apurar o resultado que o município teve aqui no primeiro quadrimestre, considerando só o que seriam receitas efetivas do município, tirando aquela parte financeira, de remuneração de depósitos bancários que nós temos, tirando a amortização de empréstimos, que é um valor que é pago aí para o município, que o município emprestou recursos aí para um tempo atrás para a questão de financiamento habitacional, pelo que o pessoal está pagando, e se tivesse a alienação de bens, que essas receitas são extraordinárias, elas não são da operação do município. Então, do total da receita que o município arrecadou, nós tiramos, então, a remuneração de depósitos bancários, tiramos a amortização de empréstimos, que são receitas financeiras, nós chegamos a um total, então, de receitas primárias ou receitas operacionais de 87.802.000. Então, essa seria a receita operacional do município de Erechim. Das despesas, também nós temos que tirar, então, o que nós temos de despesa financeira. Então, nós tiramos juros, encargos da dívida e a amortização do principal da dívida. Como o município não tem nenhuma dívida com bancos, não tem nenhum financiamento bancário, então não tem nenhuma dedução a ser feita. E toda a despesa do município, então, se considera como operacional. Então, nós temos, considerando aqui Prefeitura e Câmara também, administração direta, né? Então, total de despesas primárias de 71.460. E aqui se considera a despesa liquidada e não despesa empenhada. Despesa liquidada, aquela que já aconteceu o fato gerador, já ocorreu a entrega do material, a prestação do serviço, enfim.
Comparando, então, a receita com a despesa, nós temos um resultado positivo no primeiro quadrimestre de 16.342. Mesmo período do ano passado, nós tivemos um resultado positivo de 9.388. Aqui também nós tivemos esse aumento no resultado, reflexo de que as despesas não foram executadas, não foi liquidada na mesma proporção do que no exercício anterior. Nós tivemos mais receita e menos despesa liquidada, menos despesa efetivada. Isso acabou também impactando aqui num resultado operacional superior comparado a 2019. Receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida ela vai servir de base, então, para calcular o quanto da receita do município está comprometida com o pagamento de pessoal. Veja que não é a receita total, um outro cálculo que nós temos que fazer. E, por incrível que pareça, nós temos duas metodologias de cálculo. Uma para atender as orientações, as instruções aí do Tribunal de Contas do Estado, e outra para atender o Tesouro Nacional. Então, temos dois valores de receita corrente líquida, dois valores de despesa de percentual e dois percentuais diferentes. Na verdade, esse é um problema que nós temos em função de que nós temos que atender os dois órgãos, Tribunal de Contas aqui no Estado e Tesouro Nacional a nível da União. Isso, para quem está acompanhando, para a comunidade, enfim, para as pessoas, para entender é difícil. E para nós também é complicado, porque nós temos que fazer dois cálculos, acompanhar dois percentuais, e aí até você pode estar se perguntando, tá, mas e qual é que é o certo? Ou pode fazer a pergunta, mas qual é o certo? Na verdade, os dois estão certos, só que um atende às determinações do Tribunal de Contas e outro atende às determinações do Tesouro Nacional. Então, por isso que nós temos duas informações aqui. Também comparativa, aqui 2019 e 2020, então, da receita corrente arrecadada dos últimos 12 meses, essa receita corrente líquida e a despesa de pessoal, nós também mensuramos, sempre calculamos também com base nos valores de receita e despesa dos últimos 12 meses. Então, até 30 de abril de 2019, nós tínhamos a receita arrecadada 284.799. Temos que tirar alguns valores dessa receita. E aí o Tribunal de Contas exige a retirada do imposto de renda, dos rendimentos de aplicação financeira do IEP, que é o nosso RPPS, o Instituto de Previdência do Município, que também, então, a receita financeira que é arrecadada pelo IEP tem que tirar. E detalhe, na despesa de pessoal se consolida município, prefeitura com autarquias. Então, nós temos a receita e a despesa inclui dados da prefeitura, dados da AGER, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim, e dados do RPPS, por isso e tem que fazer essa consolidação. A Câmara tem um percentual próprio, é separado, não junta com do Poder Executivo. Por isso que tem a questão nós tiramos, então, nesse caso, o rendimento da aplicação financeira do IEP, esse é o entendimento do Tribunal de Contas. Temos que tirar a contribuição dos servidores para o RPPS, o valor que é descontado do nosso salário para pagar depois as futuras aposentadorias. O RPPS, talvez para quem não conhece, é o regime próprio aqui de previdência do município, e os servidores concursados, depois, ao invés de se aposentar pelo INSS, se aposentam por esse regime próprio, e quem vai fazer o pagamento da aposentadoria depois é o regime próprio. E nós também temos que contribuir, além do município, também com a parte patronal. E para cálculos da receita corrente líquida, nós temos que tirar também esse valor, 10.253. O município também está recebendo uma compensação previdenciária, então o valor que o INSS deposita para o município, que muitos servidores contribuíram para o INSS e agora estão se aposentando pelo RPPS, então a Previdência tem que fazer essa compensação. Então, esse valor também se tira no cálculo da receita corrente líquida. Então, pelo TCE, isso para tanto 2018 quanto 2019. Então, pelo TCE, em 2019, a nossa receita corrente líquida era de 262.049. Em 2020, fazendo esses ajustes, então nós chegamos a 278.009. Já pelo Tesouro Nacional, que ele não admite a retirada dessas duas receitas aqui do imposto de renda e do rendimento da aplicação financeira do IEP, nós chegamos a 274 milhões de receita corrente líquida, então pelo Tesouro Nacional ela é maior, e pelo Tribunal de Contas 290.285. Lembrando que esses valores são dos últimos 12 meses, então engloba de maio de 2019 a abril de 2020, para apresentar resultados aqui de 2020, e de maio de 2018 a 30 de abril de 2019 para os dados de 2019. Agora, com base nessa receita corrente líquida, então nós podemos mensurar o quanto da receita o município está comprometendo com o pagamento da despesa com o pessoal.
Então, pela metodologia do Tribunal de Contas, não pela metodologia do tribunal, o total da despesa com pessoal mensurada é de 125.090 para um total da receita corrente líquida de 278.009. Então, nós chegamos num percentual comprometido de 45%. Então, para 30 de abril, considerando os dados dos últimos 12 meses, então o município comprometeu 45% da receita com o pagamento de pessoal e encargos. Lembrando que os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal são, limite de alerta é 48,6%, então, quando o município passa dos 48,6%, é emitido um alerta para o município, dizendo para tomar cuidado, que a despesa com o pessoal está chegando próximo ao limite. Quando chegar a 51,3%, é o chamado limite prudencial. Então, a partir deste limite, o município não pode mais dar aumento além da reposição da inflação, não pode mais criar novos cargos, não pode mais fazer nomeação de servidores, e o limite total é 54%. Então, quando passar de 54% o percentual da receita corrente líquida comprometida com o pagamento pessoal, aí sim extrapolou o limite, aí o prefeito é penalizado, não tem as contas aprovadas, e sim tem uma série de outras sanções. Essa, então, é a metodologia do Tribunal de Contas. Agora, pelo Tesouro Nacional, também o cálculo é diferente, como a receita é diferente, a despesa de pessoal também é diferente. Então, nós chegamos numa despesa de pessoal de 134.035 para uma receita corrente líquida de 290 milhões, então o percentual 46,17. Veja que o percentual é um pouquinho maior. E em 2019 era 46,35%. Então, esses então são os percentuais comprometidos da receita com o pagamento de pessoal aí pelo município de Erechim, dados aí até abril de 2020. A questão do caixa, que essa é a grande preocupação, né, sempre na questão do órgão público, né, o órgão público tem que ter recurso para fazer os seus pagamentos, não tem como o órgão público ir no banco fazer um financiamento para conseguir recurso. Então, aquilo que falei antes, né, então, em 30 de abril de 2019, nós tínhamos de recursos livres, aqueles que não tem uma destinação específica, a administração decide onde quer gastar esse recurso, nós tínhamos 20.574. E já em 30 de abril de 2020, passamos a 27.771, né, justamente em função daquilo que eu falei no início, né, que as despesas, muitas despesas foram seguradas, foi diminuída a despesa, né, tem obras que não aconteceram aí na velocidade que talvez poderiam acontecer, não houve ainda nenhum pagamento lá da UBS, do bairro Progresso, da escola Caras Pintadas, não foi pago nada de precatórios, não pagamos, temos ainda o pronto-socorro do hospital para pagar, que não foi mais 3 milhões ainda que não foram pagos. Desse valor, nós usamos 2,5 milhões agora para repassar no mês de maio ali para o Santa Terezinha, então nós temos, por isso, então, essa sobra maior. Já de recursos vinculados, aqueles que têm destinação certa, que não pode, conforme a vinda do recurso, tem que gastar somente naquela despesa prevista, então nós tivemos 22.670.000, tínhamos em 30 de abril de 2019 e 24.056 em 30 de abril de 2020. Então, o total do executivo, só aqui considerando só a prefeitura, né, 43.245 ano passado e 51.828 este ano. Nós separamos aqui desses recursos, né, os recursos chamados extra-orçamentários, que esses, na verdade, são recursos também que estão na conta do município, mas não são do município, que são valores, então, retidos aí de empresas, de calções, valores de retenções aí dos servidores, de INSS, de RPPS, enfim, todas as retenções que depois o município tem que repassar, ou para a Previdência, devolver para a empresa, enfim, que é um recurso que não é do município. Então, o município, quando faz a retenção, tem que tirar do seu caixa e separar numa conta específica. Então, os recursos extra-orçamentários são esses valores aí que depois, na verdade, é um recurso que está na conta do município, mas o município não pode utilizar. Só uma informação adicional com relação a restos a pagar, processados e não processados. Os restos a pagar são aqueles empenhos que, do ano anterior, por exemplo, do ano de 2019, que ainda não foram pagos, que ainda estão em aberto. Então, nós tínhamos até 30 de abril de 2019, 2.982, e agora até 30 de abril de 2020, 4.267. Essa é uma informação que durante o exercício não tem importância, mas no final do exercício, qualquer empenho, qualquer conta que o Poder Executivo, a administração municipal, deixar para ser paga no ano seguinte, obrigatoriamente eu tenho que deixar dinheiro na conta para fazer o pagamento. Então, eu não posso ficar nenhuma conta negativa ao final do exercício. Operações de crédito o município não tem nenhuma dívida com bancos.
Dívida consolidada líquida em 30 de abril, essa aqui é uma análise que se faz, onde que se considera o valor que o município tem de disponibilidades em caixa e em bancos, se pagasse todas as dívidas, como é que ficaria a situação do município. Então, o total de disponível na conta da prefeitura, 55, nas contas da prefeitura, nas contas bancárias, 55.487, de dívidas aí de curto prazo, aquelas que têm que ser pagas logo, enfim, né, durante o exercício, então, de fornecedores e contas a pagar, 1.570.000, de obrigações trabalhistas e previdenciárias, 22.950, aí nós temos a questão de férias, 13º, de encargos, então, se o município fechasse as portas dia 30 de abril, pagasse todas as obrigações com funcionários, teria 22.950 para ser pago. A questão dos precatórios, aquilo que eu falei antes, 5.872.000, esse valor é de julho do ano passado, então, até nós fazermos o pagamento, esse valor é corrigido, deve passar de 6 milhões, e valores restituíveis, 3.564.000, que são aqueles valores que nós usamos o valor do caixa extra orçamentário para fazer o pagamento. Então, valores que têm que ser restituídos, que não é para alguém, ou para a empresa, ou tem que ser recolhido para a Previdência, enfim, para o IEP, que não é um recurso da Prefeitura. Então, se nós diminuirmos 55 milhões de disponibilidades menos as dívidas, chegamos a 33.958. Então, sobrariam ainda, se pagasse todas as dívidas, 21.529.000. Como não tem dívida de longo prazo, então, se o município pagasse todas as dívidas, sobrariam ainda 21.529.000 nas contas bancárias. Questão de receitas, os principais itens de receita, então, arrecadados até abril de 2020. Então, IPTU arrecadamos até 30 de abril 1.703.000, que corresponde a 1,93% do total da receita. Multas, dívida ativa e juros, mais 1.885. Imposto de renda retido na fonte, 3.270.000, ITBI 2.339. O ITBI foi uma das receitas que diminuiu em relação ao ano anterior, né? Então tivemos que ocasionou aquela queda, a redução de 4 milhões. Então aqui só de IPTU, acho que foi uns 500, 600 mil a menos, acho que foi isso, né? Então, mesmo período do ano passado, em comparação a esse ano aqui. ISS 9.597, aqui também tivemos uma redução aí de uns 700, 800 mil, né? Até em função do problema do coronavírus, aí começou em março. Multas e juros da dívida ativa do ISS, mais 915, taxa de lixo 1.159.000, arrecadada até agora. Outras taxas arrecadadas pelo município, taxa de alvará, de vigilância, mais 2.045.000. Iluminação pública, contribuição para iluminação pública, 1.951.000, arrecadação do município, aquela que é paga na conta de luz. Receita de serviços, 452.000, e outras receitas próprias aqui, que o município ainda arrecadou, 1.702.000. Então, total de receitas próprias arrecadadas pelo município até 30 de abril, aquelas que são pagas diretamente para o município, que não são transferidas de outros entes, 27.024, que corresponde a 30,59%. Agora, a partir do momento que entrar a receita do IPTU, esse percentual vai aumentando. Então, no final do ano, deve dar em torno de 40% a 42% de receita própria. Agora, as transferidas, aqueles valores que são transferidos para o município. Então, do ICMS, 20.836.000 transferidos, que corresponde a 23,59% do total. Então, a maior receita do município é do ICMS. A dedução, aí, aquele valor que ficou retido lá para formar o Fundeb, que corresponde a 20%, menos 4.167.000. Então, foi depositado na conta do município 16.669. DFPM, o Fundo de Participação dos Municípios, você vem no governo federal, que é formado pelo IPI, Imposto de Renda, 15.411.000, até 30 de abril, menos 20% retido, 3.802. E entrou na conta, efetivamente entrou na conta do município, 11.608. O IPVA, 12.857.000, arrecadado até 30 de abril, menos 20% que ficou retido lá para formar o Fundeb, 2.571, sobrou líquido, então, 10.285. E retornou do Fundeb, que isso também entra como uma receita de transferência, de 13.052.000, 14,78%. Então, aqueles valores lá que eu apresentei lá no início. Além disso, nós temos transferências que recebemos para a saúde, 6.412.000, 7,26%. Aqui que nós tivemos um adicional aí, de recursos que vieram para o Covid, então temos um valor até maior se comparado ao ano anterior. Para a cidadania ou para a assistência social, 168.000. Para a educação, foi recebido até agora 1.310.000, são recursos vinculados, específicos para essas áreas. Outras transferências, 1.805.000.
Transferência de capital, aí, que seriam recursos de emendas parlamentares, de contratos, aí com a União não recebemos nada nesse primeiro quadrimestre, então total de transferências 61.312, mais receitas próprias de 27.024, então total da arrecadação 88.336, então da Prefeitura. Aqui que nós fizemos uma alteração também, aí acatando a sugestão do vereador Leandro Basso, então que nós incluímos mais informações. Então, além de apresentar o total do orçamento atual, nós colocamos também quanto que, por item agora de despesa, por rúbrica de despesa, quanto que está orçado, quanto que é autorizado a Prefeitura a fazer os gastos, quanto dessa rubrica foi empenhado, já foi comprometido por empenho, e o quanto foi liquidado. E depois, em relação ao total de gasto da Prefeitura, quanto que é o percentual, então. Então, começando aqui com a despesa de pessoal, então o total do orçamento, 151 milhões, 51,57%, então, da despesa do município prevista para pagamento de pessoal em cargos. Isso de orçamento, de valor orçado, de autorização de gasto. Empenhado já até 30 de abril, 44 milhões, então 29% dos 151 já está comprometido, 33,5% do total empenhado é pessoal. Já em relação à despesa liquidada, então liquidamos 43.670, então 28,84% do total. Já em relação à despesa total do município executada até 30 de abril, 63%. Então, 63% do total da despesa empenhada até 30 de abril foi de pessoal e encargos. Veja que foi segurado outras despesas. Pessoal e encargos é despesa fixa, não tem formas de reduzir. Enfim, então, o maior percentual, então, comprometido já é com o pessoal, até agora, até 30 de abril. Os precatórios, né, então, vejo que nós temos 6 milhões e 300, não só pagamos as RPVs, que são requisições de pequeno valor, aquelas que não precisam constar em orçamento, então não pagamos nada ainda de precatórios, está praticamente todo o valor aí. Material de consumo, então, nós temos orçado, autorização para gastar 14.864, empenhamos 4.858, então 32% só do total, né, e liquidamos 1.786.000, né, então 2,58%. Material de distribuição gratuita, aqui entra a questão de medicamentos, de cestas básicas, vejo que nós temos orçamento 5.011.000, dá 1,71% do total da despesa, empenhamos até agora 2.602, que dá 52% já comprometido, então, desse orçamento, com empenho, e liquidamos aquela despesa que já aconteceu, 1.227.000, agora até 30 de abril. Serviço de terceiros, então, toda a contratação de serviço de terceiros, aqui pessoa física, pessoa jurídica, então, 68.108.000 o valor do orçamento, então, 23,20% da despesa total do município, então, empenhada já, ou reservada para pagamento de serviço de terceiros. Valor empenhado já comprometido, 50.163.000, vejo, 73,65 já comprometido do orçamento para pagamento de serviço de terceiros. Então, isso corresponde a 38% do total da despesa da Prefeitura. E liquidado aquela que já aconteceu, 12.744. Claro que aqui entra a questão de coleta de lixo, que são valores elevados. Nós temos um valor da iluminação pública, enfim, então, todos os aluguéis, energia elétrica, então, são valores significativos, então, por isso, desse valor elevado. Auxílio alimentação dos servidores, 7.703.000 previsto, já foi empenhado 7.060, que se faz o empenho até o final do exercício já, e todo mês, conforme vai sendo feito o pagamento, se tira daqueles empenhos. Tá? Então, não se paga numa única vez, é pago mensalmente, mas se faz o empenho já para comprometer esse valor, para não utilizar para outra coisa até o final do exercício. Então, 7.060.000, 1.475. De subvenções sociais, estão repasses aí para entidades, 4.264.000 previsto, 3.309 já empenhado, 7.067 liquidado, corresponde a 18% do total. De investimentos, então até agora foi do orçamento total previsto, então, de investimentos, aí que nós temos em 30 de abril, 24.746, 8,43% do total. O valor já empenhado, 14.995, e aqui nós temos o valor do pronto-socorro do Santa Terezinha, tem parte da Escola Copas Verdes, tem a UBS Progresso também, que já está empenhado. E vejam, liquidado foi até um valor, de certa forma, abaixo, né, 4.632, que as obras ainda não houve pagamentos dessas obras, né, 400 mil só do Santa. Então, à medida que as obras vão evoluindo, então nós vamos fazendo aqui os pagamentos. Então, 60% é empenhado, 18% só liquidado. Então, 11,43% do total da despesa
da Prefeitura foi empenhado e 6,7% foi liquidado. Obviamente que esses valores aqui eles são maiores, não é os 290 milhões, que houve suplementação aí por alguns excessos de arrecadação, principalmente recursos do Covid. Então, se vocês somarem todo o orçamento atual, dá mais de 290, né? E também o superávit financeiro, que é uma sobra que nós tivemos no ano passado, também que foi suplementado aqui para fazer despesas, principalmente repasse aí para a saúde. Outras despesas, então, mais 11.179, de empenhado 4.071, 2.698 liquidado. Já a despesa total, então, total previsto que o município tem, aquilo que eu falei, 293.595, só do executivo eram 278 milhões e pouco ali de orçamento aprovado ano passado. Em função das suplementações de superávit financeiro, que é a sobra do recurso do ano anterior, e mais excesso de arrecadação, chegamos a 293. Total empenhado, 131, 44,7% do total, e total liquidado, 69,162, dá 23,53. Só mais umas informações relevantes. Então, para o Santa Terezinha, até 30 de abril, tínhamos empenhado 8.515 e liquidado 3.460, que são valores significativos. E para a coleta de lixo, também 8.352 já empenhado e 2.452 liquidado. Então, está em torno aí de 800 mil, praticamente, a coleta de lixo por mês. Agora, com relação a órgãos de governo, quanto cada órgão de governo gastou, então, quanto está previsto para cada um e quanto foi gasto. Então, o gabinete do prefeito, 4.780.000, já empenhado 1.542 e liquidado 1.332. Planejamento, 4.652 de orçamento, atual, empenhado 946 mil, dá 20% do total, e liquidado 676. Administração, 9.904 de orçamento, 4.306 de valores liquidados e de empenhados e liquidado 2.572. Fazenda, 6.900, então Secretaria da Fazenda. Foi empenhado 2.849, 41,3% do total, e liquidado 1.886. Desenvolvimento Econômico tem um orçamento de 5.235, empenhado 1.778 e liquidado 862 mil. Agricultura, mais 7.780, 3.338 de empenhado e 1.681 de liquidado. Cultura, 6.635 de orçamento, valor empenhado 2.253 e liquidado 1.227. A saúde, então, ela tem previsto agora, em função das suplementações, já que foram feitas aí de superávit, de excesso de arrecadação, então, o orçamento da saúde, 73.330. Isso corresponde a praticamente 25% do total da despesa prevista do município é para a saúde. Valor empenhado, 33.337, então corresponde a 45,46% do total, aí já comprometido, e 19.125 liquidado, então 26,08%. E, em relação ao total da despesa, então, a saúde já liquidou 27,65% nesse período aqui, até 30 de abril. Assistência social tem um orçamento de 12.698, então aqui tem a questão da distribuição das cestas básicas, até aqui que foi suplementado um valor que veio da Câmara, aí, que o secretário falou no início, então a Câmara cedeu uma parte do orçamento, foi suplementado aqui na assistência social, 6.546 de empenhado, 3.036 de liquidado. A educação, então, tem de orçamento 83.973, 28,6% do total. Então, veja que educação e saúde dá mais de 50% do orçamento da Prefeitura. De empenhado 41.019, até agora, até 30 de abril, e liquidado 18.873, que corresponde a 22,48%. Veja que educação liquidou menos que saúde até 30 de abril. Obras e segurança, agora a segurança foi juntada na Secretaria de Obras, então 43.901. Empenhado 19.824, liquidado 11.573. Meio ambiente, 16.999. O orçamento, valor empenhado 10.957. Aqui nós temos a coleta de lixo dentro desse valor, então a maior despesa do meio ambiente é a coleta de lixo. 493 liquidado. Comunicação social, então 989 mil de orçamento, 251 mil empenhado, 201 liquidado. E encargos gerais, então, aquilo que você não consegue vincular nenhuma secretaria. Então, aqui nós temos os precatórios, aqui que é um valor elevado, o pagamento PASEP, enfim, aposentadorias, 15.816, o orçamento, 2.292 liquidado, empenhado e 1.919 liquidado. Então, o total da despesa que fecha com os valores que eu já apresentei antes. Então, 293 de orçamento, 131 empenhado e 69 de liquidado.
Demais órgãos aí que compõem o município, então a Câmara de Vereadores tem um orçamento agora atualizado de 11.120, 500 mil já foi diminuído daqui para passar para a cidadania, assistência social. Valor empenhado 2.862 e liquidado 2.297. A AGER tem orçamento próprio também, a receita própria, 1.200.000, empenhado 297 e liquidado 234. E o IEP, que é o Instituto de Previdência, tem um orçamento então de 41 milhões, valor empenhado 2.841, liquidado 2.705. Lembrando que no IEP tem um valor de 27 milhões e 500 só de reserva, que tem que obrigatoriamente ficar lá para pagar futuras aposentadorias. Investimentos no social, então, até 30 de abril. Então, nós tínhamos agricultura, 1.681.000, cultura, 1.227, valores liquidados, então, despesas que já aconteceu. Saúde, 19.125, assistência social, 3.036.000, educação, 18.873, e habitação, 264. Então, total de despesas liquidadas, aí, que dá para se considerar como investimento na área social, 44.209, que corresponde a 63,92%. A questão de atendimento a limites constitucionais, segundo a metodologia do Tribunal de Contas, até para fins de comparar 2019 e 2020. Então, gastos com saúde, até 30 de abril de 2019, o município tinha gasto 20,78% da receita de impostos. Obrigatoriamente, no ano, tem que gastar no mínimo 15%, então, percentuais acima do mínimo estabelecido. E detalhe, é só da receita de impostos, né? Educação, até 30 de abril de 2019, era 21,48, até 2020, 20,64. Então, o percentual menor. Obrigatoriamente, o município tem que gastar 25% da receita de impostos com a educação. E na questão da despesa com o pessoal, 45,49% era o percentual ano passado, e esse ano 45%. Então, conforme a metodologia do Tribunal de Contas. Então, esses, na verdade, são os dados, os resultados, dados de receitas e despesas do município no período de 1º de janeiro a 30 de abril, ou seja, no primeiro quadrimestre. Então, agora eu passo a palavra aí para o Rafael, então, para dar continuidade a essa audiência pública. Parabéns, Edson, em nome, representando aí o Executivo, pela bela explanação aí. E como a gente falou anteriormente, então as perguntas vão estar disponíveis, mas como de praxe, se tratando de uma reunião de Economia e Finanças, a gente abre primeiro aos nobres colegas vereadores que queiram fazer alguma pergunta. E aqui nós temos presente aqui, reforçando a chegada, já tinha cumprimentado o vereador Araújo, vereador Renan, vereador Flávio, vereador Ali Dalzotto e vereador Hugo Rossetto. Então, eu vou passar a primeira pergunta ao vereador Renan Sokol, para que ele possa fazer a sua pergunta e ter a resposta. Depois, vereador Araújo, e quem quiser mais se inscrever, vai se inscrevendo. Por favor, vereador Renan. Então, boa tarde, presidente da comissão, Rafael Ayub, o chefe de gabinete, Roberto Fabiani, os secretários José Camargo, Valdir Tomazoni e Edson Kamner, meus colegas vereadores aqui, e o público que nos acompanha também nas redes sociais. O meu questionamento é com relação à projeção de queda de arrecadação para esse ano, em razão da Covid-19, né? Se já se tem uma estimativa do que pode ocorrer de queda de arrecadação, que a tendência é piorar nos próximos meses, pelo que a gente tem visto aí, e se tem como fazer uma projeção para 2021 também, porque a gente sabe que muitos reflexos também serão sentidos no próximo ano. Então, mais ou menos, claro, não de forma exata, mas qual seria a projeção de queda da arrecadação nesses 2 anos aí? Não vou nem pedir de 2022, porque ainda está mais distante, mas acredito que para 2020 e 2021 a gente tem condições de mensurar aproximadamente, é claro, a queda que vamos ter na arrecadação. Obrigado, então. Obrigado, Renan. Acho que vamos dar a oportunidade de resposta, depois a gente passa a pergunta ao vereador Araújo, então, que está inscrito também. Por favor, está à disposição do Executivo. Eu vou dar, depois, qualquer coisa, o secretário Tomazoni quiser complementar. Na verdade, assim, é difícil fazer qualquer projeção, né? Nós tínhamos previsto aí no mês de abril uma queda de arrecadação em torno de 5 milhões, né, uma previsão inicial, aí com base nos dados, nas informações do Estado, enfim, do que nós tínhamos, a prorrogação do pagamento simples nacional, depois deu 4. Então, fechou em 4 milhões a menos. Claro, depois veio 1 milhão adicional para a saúde, então deu 3 milhões, no final da conta deu 3 milhões a menos.
Esse mês de maio ainda não terminou, aquilo que eu falei no início. Então, o ICMS, pelo que eu olhei hoje, antes até de vir na audiência pública, deu uma queda de arrecadação de 10%. Isso dá em torno aí de uns R$400 mil. O FPM está vindo uma complementação da União, então nós não vamos arrecadar menos do que no mesmo período do ano passado. Está em discussão, lá parece que o presidente ia sancionar hoje a lei lá de auxílio aos estados e municípios. Então, existe uma previsão de nós recebermos aí 12 milhões. Então, em princípio, é difícil fazer alguma projeção, alguma previsão. Então, nós estávamos prevendo lá, então, vai dar uns 4 milhões a menos por mês. Então, o problema é que tu não sabe até quando que vai o problema do coronavírus. Se ele ficar durante 6 meses, seriam 24 milhões a menos. Só que, claro, agora, se tu olhar o mês de maio, por exemplo, nós olhando o que aconteceu até agora, não vai dar tanta queda, né? Se vier o auxílio dos 12 milhões, de repente a queda será menor. Então, assim, o que eu posso dizer? Estamos trabalhando em torno de 280, 285 milhões, contando com esse auxílio da União. Claro que tudo vai depender de quanto vai demorar a retomada da economia, até quando vai o problema do coronavírus. Daqui a pouco, chegou mês de julho, se descobre um medicamento, alguma vacina e acabou o coronavírus. Bom, então, em princípio, a tendência é voltar ao normal de forma mais rápida. Já tem expectativas aí que se tem de que, não, até antes de novembro não se resolve o problema do coronavírus. Agora saiu até uma pesquisa hoje de que no Brasil podem morrer 100 mil pessoas até agosto. Então, não se sabe, é difícil fazer qualquer previsão. Para o ano que vem, então, muito menos, né? Sem previsão nenhuma. Tem a questão do Fundeb, aí, que só ali são 9 milhões que nós temos de diferença, né? Então, é complicado. Mas, não sei se o Tomazoni quer complementar alguma coisa aí, né? Mas acho que é mais ou menos isso, né? Pelo menos na minha visão. Só complementando os dados, vereador, o que a gente tem de efetivo, que temos dado em números que a gente pode passar para vocês, é o comparativo de abril deste ano com abril de 2019, que na receita mensal deu 3 milhões e alguma coisa menor. E impostos, 4 milhões e pouco. A diferença diminui porque nós recebemos da saúde, em função disso, em torno de 1,4 milhão a mais em abril desse ano com abril do ano passado. Mas o que nos machucou nos 4 milhões, só para ter quais os impostos, em abril do ano passado, nós tínhamos recebido 6 milhões de ICM. Esse ano, 3 milhões 642. São 2 milhões e 400 a menor, que agora em maio não se confirma, né? Não sei qual foi o impacto inicial, que na minha percepção inicial, em maio teríamos essa mesma diferença. E, pelo que o Edson está levantando, e eu acho que não tem mais repasse de ICM, né? De 10%, 500 mil, alguma coisa. Tivemos de IPTU, e essa é outra variável, como a gente prorrogou a primeira cota, um desconto, e historicamente em torno de 50% da população de Erechim paga o IPVA até maio. IPTU, desculpa. E em abril deu quase 400 mil a menos de IPTU comparado com o ano passado. ITBI, bom, era uma coisa previsível, né? ITBI de 905 mil do ano passado veio para 387. Isso é uma coisa bem visível na transação de imóveis. ISS, outra variável, foi quase 800 mil em abril, menor. Esse, pelo que eu andei buscando, também vai dar uma diferença grande em maio de ISS, né? E em FPM, nós recebemos 227 mil a menor, mas o governo, como prometeu a compensação, nos compensou. Não sei em maio qual é a diferença. Ou seja, em FPM, abril não deu diferença, daria de 227 mil, mas o governo depositou em cota essa. Então, que projeção, o Edson já colocou, é difícil. O que nos preocupa, um aspecto. Inadimplência, em termos de IPTU, não se sabe, né, que quem perdeu o emprego, o que vai valorizar. O período que essa pandemia se vai mais 2 meses. O que nos preocupa é quantos estabelecimentos.
Eu vejo por mim, a gente observa que as lojas estão abrindo, mas e quem tem vontade de ir à loja fazer compras? A não ser supermercado e... Lógico, com o passar do tempo, a gente vai meio se acostumando à situação. Nós mesmos, depois de 70 dias, a gente já se porta um pouquinho diferente, baixa a guarda em algumas coisas, né? E se vier, mas no meu ver, se vier esses 12 milhões, que o governo disse que vai ser por livre, mais 1 milhão, eu acho que eu não vejo que teríamos um orçamento, uma arrecadação melhor do que nós de 290. Eu acho que, lógico, aí aqui no próximo apresentação do segundo quadrimestre, o secretário falou, mas com os 12 milhões que vi e da formatação, que maio, que a gente está esperando, eu acho que para nós não vamos sentir, sendo otimista, não vamos sentir muito em termos dos 290, talvez venha para 280, 285. Mas, se vocês observaram, nós já reduzimos alguns milhões de despesas. E que bom que reduzimos. E, de certa forma, porque não deixamos de atender a saúde, não deixamos de atender a assistência, que é uma área que me preocupa, que eu acho que nós vamos ter que auxiliar muito a assistência. Educação está com essa, temos que gastar os 25, mas está num momento assim que a despesa está contida, em função de não haver aulas. Então, se fez, e, por um lado, até de se criar, e o que eu coloco aqui, que a gente observou na administração, em função disso, e que, por um lado, sempre vem o lado bom, da preocupação da economia, de toda a secretaria, compras, setor de compra, qualquer dúvida, a gente tem se comunicado, toda a licitação busca, o melhor, além de mudar o preço, buscar além, se não tem alguém nos vendendo a mais baixo, mesmo feito a licitação, que o momento é oportunidade de negócio hoje. Tem muita empresa que não consegue vender. Então, está se comprando alguma situação mais barata que se vinha, né? Então, está numa economia de guerra, vocês observaram o número, nós arrecadamos mais, porque nós quase 9 milhões entre janeiro, fevereiro e março. E eu já vinha colocando para a administração, que eu já previa mais de 300 milhões de orçamento, e mesmo com a queda de 3 milhões, embora 4 de impostos, mas com a transferência de 3 milhões, nós tivemos quase 6, 7 milhões a maior de arrecadação e diminuímos a despesa, embora um ano depois nós fizemos muito menos despesa nesse primeiro quadrimestre do ano passado. E era obrigação nossa fazer, né? Nós temos, e até pela insegurança, e não se sabe aqui um mês ou dois, de que não é o dia. Nós temos que saúde e não podemos baixar a guarda. Assistência nós não vamos poder baixar a guarda. Cuidar dos nossos servidores também, né? E aí, lógico, e atender as demais, que não é só isso. Mas se vier eu acredito que se vier os 12 milhões, eu estou otimista. Eu acho que esse ano nós consigamos levar mais ou menos dentro do que se meio planejou. Mas eu tenho a impressão que para ano que vem, não vai ser um ano muito difícil. Porque hoje o governo está jogando 12 milhões, e está vindo recursos para a saúde, está vindo recursos de convênio para assistência, que não acredito que ano que vem vai acontecer, né? Não acredito, porque agora é o momento, é um desespero. Mesmo o governo federal está fornecendo recursos que ele não tem, recursos que não sei de que forma ele vai, se vai emitir moeda, se vai buscar emprego, emitir títulos, mas que o ano que vem não vai conseguir. Então, é um momento de desespero e que tem que se fazer, mas eu prevejo um ano muito difícil para o ano que vem, muito difícil, e eu acho que muito emprego, se é isso que se divulga aqui em Erechim, dos 4 mil, não acredito, mas vai acontecer mais desempregos e pessoas desempregadas, dificilmente a economia vai se recuperar de uma forma tão rápida que vão conseguir empregos. Então, nós vamos ter que olhar os que já vinham sendo assistidos e o poder público vai ter que olhar os novos a serem assistidos, né? Porque quando a fome bate e o frio bate, né, o ser humano se porta de forma diferente. E eu tenho uma preocupação muito na assistência, a administração toda, que nós temos que olhar, tema saúde, que não sei mais a assistência, tem uma grande preocupação, não só esse ano, e acho que ano que vem, quem estiver aí, cuide muito lá, vê, não vai poder faltar recursos lá para atender vai bater a fome, pessoal, e eu tenho muita preocupação. Quando bate a fome, a gente deixa de ser a gente. Então, a administração tem essa preocupação, nós temos, que agora tem a cesta que foi comprada, a população está sensível, está campanha, mas que eu vejo que logo para frente não vai ser tão assim, que eles vão começar a cuidar de mim, mais campanha, mais isso. Então, eu me preocupo da assistência a partir de outubro. Eu acho que as campanhas vão diminuir um pouco, porque a população tem que cuidar de si,
E é aí que o órgão público, nós, vamos ter que entrar para fazer frente do que essa pandemia nos causou. Então, vereador, desculpe não fazer, mas eu, em termos de Erechim, se vier esses 12 milhões, eu acho que a gente consegue fazer a contento o que se planejou. E agora, para o ano que vem, já talvez na próxima apresentação, do segundo quadrimestre, teríamos, talvez, resposta mais certas a passar para todos nós. Obrigado, Tomazoni. Saudar também que estão nos acompanhando a vereadora Sandra Piccoli e a vereadora Eni, mandando recado que estão assistindo também online. E passo a palavra ao nobre colega vereador Araújo para a sua colocação. Obrigado, Rafael. Em teu nome, cumprimento os colegas vereadores, secretário, Edson. Eu escuto que o secretário Tomazoni fala muito em assistência, né? Assistência também para aqueles professores, né, que foram rompido o contrato, né, que a gente vê que está vindo o dinheiro da educação, está vindo igual, né, os recursos estão vindo e não se está gastando, né. Tem alguma política, já que tanto falam em assistência, para assistir, né, essas pessoas, os próprios donos de escola, das escolinhas particulares que são parceiras do município, né, que quando voltar o novo normal, a maioria vão estar fechadas com as portas abertas, porque não vão aguentar. Qual é a política para esse tipo de coisa que a gente sabe que, né, que tem a obrigação de gastar os 25%, não se está gastando, a gente sabe que nem merenda não se está comprando, enfim, né, e vão deixar para gastar lá no fim do ano, para ter que gastar, comprar terreno, coisa parecida, e essas pessoas também necessitam, nesse momento, né, de que seja pensado, porque, de repente, o futuro delas, o futuro próximo já chegou, né, já bateu na porta deles, né, que de uma hora para outra eles foram acometidos dizendo que o contrato está rompido e que não teria pagamento no fim do mês, né. A gente sabe que se fazer um projeto de lei, como outros municípios estão fazendo, tem como fazer, assistir essas duas classes que eu estou falando, que a gente sabe que não é só essas duas classes que estão sofrendo, mas nesse momento que cabe ao município, até porque são, né, uns eram os funcionários contratados e as outras escolinhas parceiras do município, que estão todo dia batendo na nossa porta aqui, que não sabe o dia da manhã. Eu queria saber agora, né, que se tem alguma coisa que agregue para essas duas classes. Obrigado, vereador Araújo. Com a palavra, os colegas do Executivo. Bom, essa questão é problemática. Na mesma semana que ocorreu os decretos em função da pandemia, nós da administração, inclusive eu fui buscar jurisprudência, buscar informações quanto à relação a esses contratos, que poderia ser do transporte escolar, no nosso caso um pouco mais nas escolinhas, e não encontrei. Pesquisei na cartilha do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, uma cartilha do Tribunal de Contas de Santa Catarina, com relação a esse fato. Como pagar contratados que não estão prestando serviço. E nenhuma delas, e demais pesquisas que eu fiz, alguém me deu segurança, informação que o poder poderia pagar e não ser responsabilidade por isso. Em algumas, nessa cartilha do tribunal inicial, depois teve uma outra formatação, e eles orientavam que a administração olhasse com bons olhos e dentro da oportunidade de pagar ou não. Mais à frente veio umas novas situações, em termos talvez de pagar o custo, aluguel, professores. Nesse intervalo, em Porto Alegre, o MP orientou o prefeito municipal que pagasse as escolas, que na situação deles são tipo umas organizações sociais, que no nosso caso aqui de Erechim, nós temos a APAI, a Madriax e a ASAMI, que seriam tipo extensões. As demais escolinhas não são na formatação de Porto Alegre, até porque das escolinhas particulares o município não recebe retorno do Fundeb. Ele paga e não recebe, porque ele recebe dos alunos da ASAMI, da Madriax e da APAI, que seria escola como extensão, que seria uma formatação parecida com a de Porto Alegre. Tanto nos preocupou, as escolinhas procuraram
Os vereadores, o presidente da Câmara, o prefeito, me ligaram. O MP, a escolinha procuraram o MP não notificou perguntando por que nós estamos pagando. Eu, junto com a Secretaria da Educação, solicitamos uma reunião com o MP, e veio um dos procuradores, acho que o João Fábio, fizemos uma reunião e colocamos a ele pedindo ajuda, pedindo uma luz, pedindo um embasamento, um normativo que desse garantia para a administração poder pagar a escolinha. Ele não tinha resposta, ficou de buscar junto aos pares dele e nos trazer algumas informações que dê segurança jurídica ao prefeito municipal poder pagar essa e outras coisas sem que venha a ser penalizado por isso. Infelizmente, no Brasil as coisas são muito demoradas. Está se vislumbrando, teve o Tribunal de Contas ali do doutor César Miola, conselheiro, que, de certa forma, não determinou, mas já está se visualizando uma garantia aos administradores que paguem, não todo, que se faça uma planilha de custo, porque os custos das escolinhas vão ser menores, não vão ter lá a merenda, não vão ter menos luz, menos água, menos limpeza. Está se formatando uma tendência nessa forma. O inconveniente é a demora. Nós já estamos há 2 meses, né, e pouco, e não se tem. Né? Então, o prefeito, de certa forma, como os demais administradores, que poucos agora, que alguns administradores estão formalizando essa época, estão tendo uma segurança em poder pagar e não ser responsabilidade, que esse é o problema. Porque a gente sabe, desde o início, na primeira semana que aconteceu, a gente ficou preocupado, que qual é o problema das escolinhas, não que os demais não mereçam. Fecham as escolinhas, voltam às aulas, onde é que deixamos nossas crianças? Esse é o peso maior, é um problema social, um problema sério. Né? Então, o que eu tenho observado, vereador, embora a gente... E eu acredito que eu acho que mês que vem não teremos aula, e que está se formando, e lógico, a partir do momento que tiver uma segurança jurídica, de se pagar o custo para essa escolinha. Eu, particularmente, eu não vejo, se fosse. Agora, a gente tem que ver, tem um amparo legal para não ser responsabilidade, porque a mesma fonte que nos obriga ou orienta a pagar, pode ser a mesma fonte que nos obriga a devolver. Né? Mas eu, opinião pessoal de cidadão, eu vejo, e pelo que eu tenho observado, eu acredito que há uma tendência de se pagar. O único inconveniente é a demora, que talvez muitos não vão conseguir sobreviver. Embora tenha aquela formatação de buscar ali junto à Caixa Federal, aquela compensação de salário, então tanto que a do tribunal tem isso, é vinculado a quem os servidores, os funcionários busquem lá na Caixa Federal, tem aquele desemprego, tem a obrigação disso, tem que apresentar isso para ter. Concordo, a gente é sensível, a administração é sensível, essa e outras situações que tem, mas não posso... o prefeito tem a sua preocupação também, e ninguém lhe dá um amparo legal, dizer, faz que não tem problema. Ninguém determina. Se você observar, tem orientações, o tribunal está indo nas tendências, mas ninguém diz isso. Prefeito pode pagar que não acontece nada. Então, infelizmente, fica essa dúvida, que é uma pena pela demora, porque é uma situação diferente, se vive numa situação que cada contrato deve ser visto diferente, cada licitação deve ser vista diferente, porque é um momento ímpar, mas, infelizmente, a gente fica chateado em não poder, de certa forma, ser rápido, porque depende de outras fontes e a gente não tem essa informação ainda. Mas, pelo que esse formato eu estou observando, eu acho que vai se encaminhar nessa formatação. Obrigado, Tomazoni. Vou usar... os contratos suspensos também, se tem alguma previsão ou política de pagar ou de chamar de volta os contratos suspensos, Tomazoni. Os contratos de professores? Professores, estagiários ou aquelas... É que ocorre o seguinte, contratação, como está a situação aqui de Erechim, as professores não estão na situação, por exemplo, de escolas que estão com aula à distância. O que foi feito em Erechim foi tipo um recesso. Recesso, não tem? Eles não teriam direito àqueles 30 dias quando demitem um funcionário. Mas eles não foram, eles estão suspensos, que nem o estagiário. O estagiário, a gente até tem uma preocupação, porque o estagiário tem outro problema, não pode ser avaliados, tem outras variáveis, não pode ser avaliados, o estagiário tem que ser avaliado, não pode ser avaliados. Temos uma preocupação que 60 dias deveria, porque a gente
não foi rescindido os contratos de estagiário, que a lei, em princípio, é 60 dias. A gente já entrou em contato ali com a empresa, e eu acredito que dê para prorrogar sem rescindir os contratos, porque passa 60 dias, porque vai formatar, que vai ficar 90 e não, só que do estagiário é pior, a situação é pior ainda, dos que não estão. Eu tenho estagiário na secretaria, que estão lá normalmente, mas nas escolas não há aula, não está havendo aula. Então não tem nem como os estagiários serem avaliados. Então é uma coisa um pouquinho mais difícil. Quanto aos professores contratados, esse sim, há duas correntes, umas que tem um município que se viu o pagamento, outros não, e aí agora é uma formatação da posição da administração, como demais aí sim, não é pacífico isso não, tem municípios aqui em volta, inclusive, pagando os contratados, e municípios não. E, na dúvida, o prefeito optou pelo, né, tendo menos risco na situação. Que talvez venha a se formatar e venha a ser pagos, né? Inclusive. Ninguém disse que não. Ou seja, as coisas são tudo... E por ser a coisa, um cenário atípico, não quer dizer que talvez esse professor hoje não, mas que se venha a buscar essa aí. Só voltando da escolinha, uma coisa que até coloquei para o promotor, que as escolinhas, nada contra que buscam, mas as escolinhas buscaram os vereadores, as escolinhas buscaram os presidentes da Câmara, as escolinhas procuraram o prefeito, procuraram o secretário. As escolinhas deviam ter procurado a justiça, se reunirem e buscar a justiça. Porque o que nós, a administração, estamos esperando? Que a justiça diz, é um contrato, pague. Né? Então, elas buscaram, de certa forma, não que não seja legítimo esses meios, mas um que também, dúvida, os vereadores têm dúvidas, buscam aqui, eu vi uma manifestação do vereador Rafael, do evento do Tribunal de Contas do Estado, quanto a essas questões, inclusive colocando meu ex-colega, colega lá, meu coordenador, supervisor, meu diretor, Arno Richter, mas é aquela que fica toda aquela insegurança. Né? E também não sei se, no momento, o judiciário teria dado pagues ou não. Então, infelizmente, na situação atípica, não tem jurisprudência. Eu busquei, eu pesquiso de noite, não encontro, vocês mesmos. Tanto que das escolinhas, inclusive, eu sugeri ver o jurídico, não da Câmara, que, quem sabe, tem uma luz, tem um contato com alguém, com uma associação que diz, não, porque o que eu estava procurando de noite? O município que tivesse pago. O município que não tem pago, eu sabia, não estava pagando, mas não encontrei. Talvez hoje, se eu fazer a busca, vou encontrar... E o que a gente quer encontrar se algum município pagou? Qual é o normativo? Porque linha sair para a gente pegar e se socorrer e ter uma segurança jurídica. Né? E a gente tá sensível com isso, a gente está preocupado, nos preocupa, a admissão toda, só que, infelizmente, talvez os órgãos superiores podiam ter sido mais ágeis e já dar uma definição, em função da pandemia, que eu acho que vai acontecer, paga seus contratos, preço de custo. Mas, enquanto não é uma definição, fica difícil para a administração municipal tomar essa decisão. Obrigado, Tomazoni. Nós temos mais 5 perguntas aqui. Tenho eu, a vereadora Sandra, o Ali, mais 2 que já chegaram. Inscrevi o Ali agora. Se alguém mais quiser ainda, a gente tem tempo. Eu só vou fazer algumas colocações também aqui. Primeiro, parabenizar pela suplementação do orçamento da saúde. Acho que é importante, realmente, né, na situação que vivemos atual. Talvez só o que a gente tem visto em relação ao enfrentamento do Covid, e aqui como sugestão, se a gente pudesse investir mais também nos outros tipos de teste de detecção do Covid, não só o teste rápido, né, para que a gente possa ter uma realidade mais apurada, sabendo que a gente só vai passar por isso depois que a maioria da população estiver contaminada e com anticorpos. Né? Então, aqui só uma sugestão. Em relação à educação, Tomazoni, inclusive fiz um pedido lá de pagamento a essas empresas, eu entendo que eles não procuraram a justiça justamente porque a justiça vai negar nesse ponto. Porque hoje existe um contrato dizendo que só paga pelos dias. Por isso que a gente insiste em ter um projeto de lei aqui que permita pagar, porque eles não estão pedindo que pague pelos dias que eles não vão dar aula. Eles querem que pague agora e depois não precisa pagar quando eles estiverem recuperando. Então, o impacto no empenho não seria tão grande. Mas a gente precisa de um projeto de lei até para eles poderem buscar a justiça, se for o caso. Então, talvez a gente tenha que conversar e ver da viabilidade, e sei que estão tentando ser sensível, mas é justamente como o Araújo falou aqui.
A gente está preocupado ali na frente com a questão assistencial, mas onde parece que a gente consegue ajudar, a gente não tem também envidado todos os esforços. E aqui não estou dizendo que é má vontade em hipótese nenhuma, porque sabemos que o gestor tem que se proteger também e tem o cuidado de não ser responsabilizado ali na frente, né? Eu perguntaria, Edson e Tomazoni também, se já sabe como vai chegar esses 12 milhões, por acaso, se vai ser carimbado, se não vai ser, se vai ser para a saúde ou não, porque a gente até ouviu dizer que o recurso vai vir todo para o Estado e que o Estado vai dividir como quer, que não é... Então, se tem essa notícia também em relação à distribuição. Em relação às cestas básicas, a gente tem visto o esforço, essa Câmara ajudou também em relação a compra de cestas básicas, mas a gente ainda tem ouvido muita reclamação, Fabiane, e se puder verificar isso junto à cidadania e organizar melhor a distribuição lá na ponta. Tem tido muita queixa que famílias ganham 3, 4 cestas básicas e famílias que não ganham nenhuma, que não se tem um controle tão grande da questão se estão em cadastro, se não se está, e talvez até como uma ideia, se a gente conseguisse integrar, porque a gente vê, como o Tomazoni falou, várias entidades, assistência civil, fazendo o mesmo trabalho, e daqui a pouco a gente não está organizando isso, e tem famílias que estão recebendo muito e outras que não estão recebendo nada. Também não sei se é fácil fazer isso, mas daqui a pouco com o Mesa Brasil ou com um outro que está fazendo, a gente conseguiria organizar de uma melhor forma. Por fim, mais duas questões só rapidamente, se já veio recurso federal e estadual para o combate ao Covid, ou só estadual ou só federal. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso, só lembrando do esforço que essa Casa Legislativa tem feito para ajudar também, um orçamento inicial lá de 15 milhões e 200, que já nas emendas ao orçamento foi repassado 4 milhões e 80 ao Executivo, ficando com esse orçamento de 11 milhões e 120. A princípio, a gente tinha repassado 1 milhão até, 500 mil para assistência social e 500 mil para a saúde, para ser gasto com medicamento, ou com equipamentos, ou com testes. Foi 1 milhão que a gente disponibilizou lá. Eu vi que o Edson falou só dos 500 mil, já retirado do orçamento, né? Se não foi ou se foi, e mais 1 milhão e 900 ainda para a reforma do pronto-socorro também, que saiu da Casa Legislativa, né? Então, essas seriam as colocações, e, por favor, Fabiano, se quiser começar, Edson. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores presentes, agradecendo já a Casa Legislativa pela cedência do espaço. Quanto à questão dos testes, Rafa, tá? Hoje de manhã ainda eu tive em contato com a Universidade de Passo Fundo, desde ontem, tá? Para nós encaminharmos um convênio com a Universidade de Passo Fundo para os testes do PCR, né? Isso. Do PCR, tá? Então, devemos agora, durante essa semana ainda, fazer esse convênio e começarmos a encaminhar para que a Universidade de Passo Fundo consiga fazer esses testes que são mais exatos e mais rápidos, tá? Contatei também com o laboratório de Santa Catarina, mas daí eles não fazem o PCR, é só um outro sorológico e um imunológico, tá? Mas que também não tem uma confiabilidade muito grande, tá? Então, nós estamos encaminhando essa questão dos testes. Compramos 1.000 testes rápidos, né, que nos dão 2 indicativos, ao contrário daquele do governo do estado que só dá 1, tá? Então, também, esses já estão aí, já estão sendo feitos, né? Nos grupos de maior riscos e em outros, né? A questão das cestas básicas, né? Vamos entrar em contato, então, com a Secretaria da Assistência Social para ver o que nós conseguimos fazer e talvez melhorar um pouco esse atendimento. Tá? E agradecer desde já a colaboração da Câmara, que se disponibilizou aqueles valores para que a nossa população fosse atendida. Acho que tu me perguntou mais alguma coisa que eu não... Os 12 milhões está para ser assinado, tá? Esses 12 milhões, eles vêm, até onde a gente sabe, né, Edson, que é um recurso livre, né? Que, não, sim, 1 milhão 800 e pouco é para ser aplicado no combate ao Covid, tá? E em torno de 12 milhões que esse sim vem para compensar as perdas de arrecadação. E como o Tomazoni falou aqui antes e naquela pergunta do Renan, a minha preocupação também é para o ano de 2021, tá? Quando esses recursos que o governo hoje federal está colocando para disponibilizar, e o ano que vem vai ter que se pagar essa conta, né? Está sendo
Então, eu acredito que o maior impacto nós vamos sentir um pouquinho mais para frente lá. Tá? Então, mais ou menos é isso aí. Eu acho que não sei se eu consegui responder, por enquanto, a essa questão, mas a questão dos testes a gente está vendo. Na próxima semana já deveremos começar a fazer esses testes mais confiáveis, né, que nos dão uma precisão melhor do diagnóstico. Você sabe o valor, Edson, que veio do Estado ou federal, tem essa noção já para o Covid? Até agora, até onde nós temos informação, veio só recurso da União, 1.075.000. Isso, 1.075.000 para o Covid. Aquele que veio o recurso a mais para a saúde. O Estado, em princípio, havia uma promessa de mandar também 300 e poucos mil, mas até agora, até onde nós sabemos, ainda não veio. Tá? Então, esse 1.075.000, não, esse já veio, já entrou nas contas do município. E aí nós temos mais uns 400 e poucos mil de compensação aí da perda do FPM, que daí não é específico do Covid, é um recurso livre. E aquele recurso do auxílio, aquilo que o Roberto falou, tem uma parte que vai vir vinculada para a saúde e o restante, em princípio, é para ser livre. E já sabe se vem direto ou vai passar pelo Caixa do Estado? Não tem essa notícia? Não, essa notícia nós não temos, mas isso não vem os 12 milhões, eles são divididos em 3 parcelas, né, pelo que a gente... 3 ou 4 parcelas que vai ser ao longo de 4 meses. Né? Perfeito. Vereadora Sandra pede para perguntar se teve alguma entrada de valor em relação ao pré-sal, se teve alguma coisinha, ou se essa compensação de FPM, nada. Não, no pré-sal não recebemos nada, não veio nada. Perfeito. Passo a palavra para o vereador Ali, então, depois o vereador Gilson e depois da imprensa. Boa tarde, presidente Rafael, secretário Tomazoni, Beto Fabiani, chefe de gabinete, secretário Camargo e o Edson, nosso contador. Eu quero fazer uns questionamentos e uma sugestão. A questão, uma delas seria quanto ao rendimento desse valor aplicado de recursos livres. Mensalmente, você tem uma média de quanto arrecada o município com o que está aplicado. Outra questão é a situação daqueles 12,84% do piso nacional dos professores, a quantas anda. E quero fazer uma sugestão também para nós podermos arrecadar mais no ano que vem, porque esse ano já passou, no que trata o IPVA, pois sabemos que 50% do IPVA vem para o município, 50% vai para o Estado. E eu vejo muita gente que mora aqui em Erechim, que tem a sua vaga na creche, que usa o sistema de saúde, enfim, que usufrui dos serviços públicos, que não tem o seu carro emplacado no município. E não quero dizer que nós vamos obrigar alguém a aplicar, mas nós podíamos criar aí uma conscientização de que o IPVA pago aqui é recurso melhor aplicado aqui. Consequentemente, aumenta o nosso valor arrecadado e também os recursos públicos para poder fazer melhores serviços públicos à comunidade. Seria mais ou menos essas as nossas perguntas e a sugestão. Obrigado. Da questão dos rendimentos, só respondendo a tua pergunta, deve dar em torno de uns 60, 70 mil por mês agora de recurso livre de rendimentos. Então, em função da queda da taxa de juros, estamos arrecadando menos, aí, então todo o rendimento acaba diminuindo. Então, mais ou menos esse é o valor mensal. Claro que ele fica no caixa e é aplicado em todas as outras ações aí do município. Vereador, com relação ao IPVA, a gente já tinha observado isso, a gente observa nas ruas placas, mas vou levar, a gente tem uma equipe de educação fiscal e vamos levar essa sugestão que seja colocada junto desse grupo, que se faça um trabalho em cima da população que, em termos de emplacar e pagar aqui, sabe-se da diferença, enfim, né? O pessoal atravessa aqui a divisa e Santa Catarina é muito mais barato e muita gente faz isso. Mas vou levar a sugestão e vamos incluir no nosso grupo de trabalho de educação fiscal essa campanha, ou talvez conscientização, que embora se pague um pouquinho mais, mas tem o benefício aqui do IPVA. Vou levar e hoje mesmo já passo para a comissão que seja incluída na pauta esse trabalho também, não só no ISS, né? Mas vamos levar isso aqui. E com relação às aplicações, por um lado bom, mas para nós, em termos, diríamos,
entre aspas, infelizmente. As taxas baixaram, vão baixar mais, pelo que o senhor, né? Então, os rendimentos são menores. Mas foi 284 mil no primeiro quadrimestre, segundo aqui o nosso demonstrativo, né? Para você ter uma ideia do que... E isso que nós procuramos, junto às instituições bancárias. Toda hora se faz reuniões, ou nos melhora as aplicações, ou a gente... né, é um jogo, né? A gente tem dinheiro a aplicar e a gente quer o melhor rendimento. E outra forma que a gente tem trabalhado com as instituições bancárias é a menor taxa que eles nos cobram. Toda mês a gente está ligando e fazendo, né, colocações de se aplicar mais ou menos em função da taxa que nos pagam e das taxas, e muitas, a maioria já são quase isentas, né? A maioria das nossas taxas, a instituição bancária não nos cobra. Então, é uma luta mensal, não digo diária, de cada recurso que vem, e eles também têm interesse no dinheiro da prefeitura, e a gente tem trabalhado nisso, na melhor aplicação possível e na redução das taxas e tarifas que nos cobrem. E a gente tem conseguido, uma grande maioria já, o princípio, é isento. E a meta sempre vai ser tentar ser isento em 100%. Eu acho que ficou pendente a questão só do piso, se está judicializado, se não está, como é que está essa questão? O piso... Nós tínhamos uma formatação junto ao sindicato, tanto do reajuste, da reposição inflacionária, como do piso, e tínhamos feito reunião. E nesse intervalo veio a pandemia, e aí foi solicitado um prazo para ver, e eu também não esperava que a coisa viesse a maio, junho, julho, e falo em setembro. Tanto do piso do magistério como da reposição dos servidores. O sindicato entrou com liminar na justiça com o piso e foi indeferido. Não sei se entraram com agravo, alguma coisa. O que a gente tem 2 pontos contra o piso do magistério. Uma é uma lei federal e, salvo que não houver alguma mudança, coisa vai se pagar, inclusive retroativo. Existe no Supremo Federal questionamento do piso, porque a questão do piso é a briga entre as administrações e o magistério, porque o piso entra como básico. E o plano do magistério, não só dirigindo os demais, eles entram nos avanços de letras, e aí o professor entra e já entra para a letra A, que já é 1,x% acima do piso, e aí incide o piso sobre todas esses avanços dos que já sendo piso. E em contraposição, que não é a situação, não é da administração municipal, mas de governadores, tanto que Sadinho é de 6 governos, e que alegando que o professor não pode receber menos que o piso. Né? Então, se houver alguma alteração no Supremo, aí a gente vai ter que acompanhar. Mas, senão, ficou esse inteirinho em função do coisa, mas é uma federal e, se não houver coisas, provavelmente vão receber, inclusive, retroativo. Obrigado, Tomazoni. Vereador Gilson, só pergunta se tem alguma estimativa do que já foi investido em relação ao Covid, se tem essa separação assim... Contabilmente até nós temos, só que aqui eu não lembro de cabeça quanto que foi. A Secretaria de Saúde tem esse controle, inclusive veio um pedido do Ministério Público Federal, agora para fazer essa informação do valor que já foi investido, com comprovação, mas eu de cabeça aqui eu não consigo me lembrar. Qualquer coisa, se ele quiser ligar... Não, e nós temos até, Edson, até me permitindo, desculpe te interromper, mas até a gente tem o relatório de gestão da saúde na casa mesmo. Vou sugerir ao vereador Gilson que entre em contato lá diretamente com o diretor Rossi, lá que se colocou à disposição, e aí ele pode colher essa informação mesmo.
Sim, sim. Nós temos contabilmente, tem essa informação. Nós temos como buscar, é tudo registrado separado, só que de cabeça aqui eu não lembro. Tá? Eu teria que buscar na saúde. Perfeito. Vamos passar, então, as perguntas da imprensa. São 2, 3, Roger, só para a gente... Temos 2, por enquanto. 2, e Isso. depois já vamos encaminhar o encerramento, então. Por favor. Só para a gente vai fazer essas perguntas conforme elas chegaram. Pode ser que algo já tenha sido respondido, mas aí fica em aberto caso queiram fazer mais algum comentário. Pergunta do jornalista Rodrigo Finardi, do jornal Bom Dia. Com a previsão repassada no início do mês pelo secretário da Fazenda de arrecadar 20 milhões a menos em 2020, em função da pandemia e seus reflexos econômicos, isso não afeta o percentual legal, tanto calculado pelo Tribunal de Contas do Estado e do Tesouro Nacional, quanto a ser gasto com folha de pagamento? Bom, aí a colocação do Finardi foi em função, a gente não chegou a falar em 20 milhões, foi uma previsão que, como abril, a gente recebeu 4 milhões de impostos a menor, o que se fez, lógico, quando se pergunta a previsão, que se mantivesse essa tendência, né, 4, 6 meses, 20 e pouco, 12 milhões que era a tendência de vir, nós teríamos 20 milhões a menos. Mas, como já o colega Edson colocou, maio parece que não vai se apresentar esses 4 milhões, mas, de qualquer sorte, o que o jornalista quer saber, havendo redução de receita, por consequência, ou vai ter que haver redução de despesa, inclusive, de pessoal, porque senão os índices aumentam, né? Quando fizer despesa pela receita, se a receita for menor, o percentual sobe. Mas aí há um acompanhamento da Secretaria, acompanhamento mensal, e isso vai influir não só em termos de percentual de folha de pagamento, mas percentual de despesas com educação. Então, em função das variações da receita, a gente vai fazer, e dependendo se, porventura, a receita diminuir muito, e que possa atingir os percentuais de pessoal, aí vamos ter que utilizar o que a lei determina, redução de horas extras, talvez exonerações de cargos comissionados, etc. Ou seja, nós somos obrigados a atender o que a lei diz. Então, ocorrendo redução de receita, nós vamos estar monitorando para ver como podemos reduzir as despesas para que fiquem dentro dos limites constitucionais. Só uma complementação, eu fiz um cálculo rápido aqui, enquanto que o secretário estava respondendo. Se nós reduzirmos aí 20 milhões da receita, pela projeção aqui nós chegaríamos a em torno de 50%, 51% talvez da despesa com pessoal. Então entraríamos dentro do limite prudencial, do limite de alerta, na verdade. Até 51,3, o município não tem nenhuma restrição e ficaria só como limite de alerta. Claro que isso tem que fazer o acompanhamento, nós temos o acompanhamento mensal da evolução da receita e da despesa, então tu não deixa chegar até no final para tomar alguma atitude, até porque a despesa com o pessoal e a receita, elas são mensuradas com base nos últimos 12 meses. Então, o impacto vai sendo sentido aos poucos aí conforme o passar do tempo. E é outra atenção que temos que ter em relação a esses 12 milhões também, né, Edson? Se vão poder entrar nesse cálculo de receita própria para impactar o percentual ou não, né? Em princípio, sim. Em princípio, vai entrar como receita corrente e vai aumentar a receita e ele impacta no percentual. Perfeito. Por favor, Roger. Ok, mais uma pergunta do Rodrigo Finardi, do jornal Bom Dia. Qual é o custo diário para a manutenção da Prefeitura de Erechim em todos os seus setores? O Finardi já, quando a gente elaborou a peça orçamentária, já tinha colocado no jornal, inclusive, quanto custa. Ele pegou 290 milhões, dividiu por 365 dias. Eu diria para ele que, se levarmos a grosso modo nesse sentido, eu continuo mantendo, que é 290 milhões dividido por 365 dias. Se o Edson tiver calculador, a gente pode, né? Mas é lógico, é um cálculo. E aí teríamos que considerar se é dias úteis ou fim de semana, né? Quanto custa. Mas a relação é essa, dizer para o jornalista que a relação é a mesma. É o que nós temos de receita,
que não podemos ter receita maior, pelo número de dias do ano, e poderíamos ver quanto é por dia útil ou por dia corrido, quanto custa a Prefeitura de Erechim. Eu fiz um cálculo aqui, contando dias corridos, daria em torno aí de uns 800 mil por dia corrido, né? Mais ou menos o custo estimado aí para a manutenção da Prefeitura. Claro, nossa manutenção, né? Tem toda a questão de investimentos também, né? Contando toda a despesa, né? Despesa de manutenção e também os investimentos. Para que não se confunda achando que é só a folha de pagamento, né? É todo o funcionamento da Prefeitura, né? Todo o funcionamento. Folha de pagamento, mais ou menos metade da despesa, até um pouquinho mais, é folha de pagamento. E todo o restante são as outras despesas. E, inclusive, investimentos também, né? Edson, mais uma vez aqui, então, agradecer, no nome do Fabiani, no nome do Tomazoni, do Camargo, em teu nome, Edson, essa apresentação da audiência pública, por que não também pioneira, né? Aqui em Erechim, um novo formato. Acho que é bem agradável também, a gente consegue ter a interação maior do pessoal que está em casa. Agradecer o pessoal da imprensa, o Rodrigo Firnardi, que encaminhou as perguntas, meus colegas vereadores, e encaminho a palavra ao chefe de gabinete ou ao secretário da Fazenda, se quiserem ambos fazer uso da voz aí, para a gente ir encerrando essa audiência pública, desde já agradecendo também as explanações, as respostas, e estar sempre à disposição aí da conversa com essa Casa Legislativa. Desculpa. Somente agradecer à Câmara de Vereadores pela cedência do espaço, pela cedência dos equipamentos, e agradecer também aos servidores da Câmara, né, que estiveram aqui, agradecer aos vereadores, Basso, Flavinho, Ali, o Renan, que estava aí, o Wilger, o Araújo, acho que mais o Rafael, o André passou por aí também, né? Agradecer às pessoas que estiveram acompanhando através das redes sociais, e acredito assim que nós brasileiros somos acostumados a vencer sempre os percalços que nós temos pela frente, e acredito muito na força da nossa população, na força dos nossos empresários, dos colaboradores dos nossos empresários, dos profissionais liberais, dos prestadores de serviços, dos agricultores, né? Então, assim, dizer que contamos mais uma vez com esse esforço, mais essa dedicação maior aí que nós estamos tendo, até devido ao Covid, e aos nossos agricultores também, em respeito desta escassez hídrica, né? Dessa seca que também assolou um pouco o nosso estado e tivemos algumas perdas. Mas eu acredito muito que nós vamos sofrer um pouco, mas vamos recuperar esse tempo perdido. A força que todos nós, toda a população brasileira tem, que sempre, né, nós vimos aí que sempre tem aquele esforço e aquela criatividade, né, do nosso brasileiro para passar por esses momentos difíceis que são de toda a nossa população. Dizer que nós estamos atentos a essa questão da pandemia, estamos fazendo, dentro das possibilidades, tentando fazer o máximo que a gente pode, né? A Câmara de Vereadores aqui também nos ajudou muito na questão de passar recursos. Agradecer muito os profissionais da saúde, né, que estão nessa batalha diária nos hospitais, nas UBSs, né? E que esses profissionais realmente estão ali dedicando de maneira muito intensa e até, algumas vezes, até se expondo um pouquinho, né, para conseguir atender a todas essas pessoas. Felizmente, nós aqui no Estado não estamos como outros estados aí que realmente estão numa situação bastante complicada. Mas dizer à nossa população que nós aqui da gestão pública estamos tentando aplicar da melhor maneira possível os recursos que são de todos nós, de toda a nossa população, e acredito que estamos conseguindo, e com a fiscalização aqui bastante intensa, mas também colaborativa da Câmara de Vereadores, que quando tem que criticar, critica, e quando tem que ajudar, ou nos ajuda bastante, né? E dizer principalmente à população que vamos ter fé que essa situação vai passar, nós vamos
renascer, digamos assim, né? E vamos com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço, com muita humanidade, tentar ajudar os nossos irmãos aí que estão mais prejudicados, né? Mas acredito muito que nós vamos passar por isso e vamos voltar mais forte. Então, agradecer mais uma vez, Rafael, a disponibilidade da Câmara, né? E nos colocamos à disposição de toda a população para o que se fizer necessário que nós consigamos atender. Muito obrigado. Obrigado, Fabiane, nesse momento realmente excepcional que vivemos, né? Então, agradecer realmente muito, principalmente aqui também o pessoal da TV Câmara, que está aí filmando, que está aqui repassando as perguntas, mas principalmente a esse quarteto aqui do Executivo, Fabiane, Tomazoni, Camargo e Edson, que estão sempre à disposição de qualquer um dos vereadores também, e tenho certeza da comunidade, para a gente buscar soluções aí para o nosso município. Uma boa tarde a todos, foi um prazer estar com vocês e a gente segue à disposição da nossa comunidade. Obrigado.